É isso aí, voltando com o segundo bloco do programa Coffee Break, hoje com esse assunto delicioso, que é o dia do pão pães, né? O dia mundial do pão e da alimentação. Agora, peraí, Mareca, calma. Eu vou dar um João Kleber aí. Para. Agora, se você tem uma sugestão de pauta aqui pro programa Coffee Break, manda no e-mail. Qual que é o e-mail, Maria Carmen? coffeebreakprograma@gmail.com. E vocês podem ver essa maravilha de programa também no YouTube. Isso. Programa Coffee Break. Eu vou aproveitar para mandar um grande abraço para todos os nossos irmãos da América Latina. Les queremos mucho, les enviamos un saludo y les deseamos lo mejor del mundo. Este es el Coffee Break brasileño, pero es de ustedes, latino-americanos. E também eu quero mandar o meu grande abraço para Campo Grande, que nos tem prestigiado muito, e especialmente para uma pessoa que nos segue desde o primeiro programa, Andréa Gonçalves. Andréa, um beijo para você, muito agradecida pela audiência e a todos que moram em Campo Grande. E o pessoal hoje deve estar assim, deliciado, né, com todos esses certeza. pães. Se a gente aqui tá, você imagina quem tá lá do outro lado da tela, né? Imagina, né? Imagina. Pois é, então, pão e saúde. Qual é o melhor tipo, Maria Célia? Bom, na verdade, assim, não existe o melhor tipo de pão, né? Existe o pão que o indivíduo pode comer para o resultado que ele quer ter. Então, assim, se nós estamos falando de um indivíduo saudável, então, sem dúvida nenhuma, qualquer pão é saudável, né? Uma vez que ele é fonte de carboidrato, né? Que a nossa primeira... O que acontece? O nosso corpo, a primeira energia que ele busca é justamente o carboidrato, né? Então, independente de ser o pão branco ou com grãos, ele será benéfico se o indivíduo estiver num quadro saudável. Agora, se o indivíduo tiver diabetes tipo 2, por exemplo, aí, sem dúvida, temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, restringir o pão branco e trabalhar com os pães de grãos, né? Por então o diabético também pode consumir pão. Pode, com só moderação. Que com moderação, porque o pão com grão, ele tem um pico glicêmico mais lento, né? Ou seja, ele demora mais tempo para ser digerido e esse fator permite com que o diabético possa sim consumir principalmente o pão de centeio, né? Perfeito. O centeio, ele tem realmente essa coisa do índice glicêmico mais baixo e também a aveia, pão com aveia. A aveia por si, ela tem uma fibra, né, uma fibra bastante interessante, que é a beta-glucana, e essa fibra, ela ajuda na redução do pico glicêmico e, inclusive, também para controle de colesterol. Então, é interessante, quando existem indivíduos com grupos de alguma patologia, tomar um pouquinho mais de cuidado e observar quais os tipos de pães que são interessantes para consumir. Um pão de grãos como esse, por exemplo, né? Segura para mim, Rubens, por favor. Esse daqui, por exemplo, especificamente, né? A gente está falando aqui de um pão com 12 grãos. Quando comparado com um pão francês, né? Se comparado com esse pão francês, nós temos aqui 20% a menos de calorias comparado com esse, 4 vezes mais fibras do que o pão francês, além do que nós temos aí algumas vitaminas, alguns minerais que se dão por conta dos grãos colocados nesse pão, né? Até como curiosidade, um dos grãos que a gente tem nesse pão é a chia, né? A famosa chia. O pessoal fala tanto, né? Exato, a famosa chia que todo mundo fala tanto, né? E ela também, por que esse poder de saciedade? Justamente por conta da fibra, né? E chia, não sei se vocês sabem, mas é uma palavra maia que significa força. Né? Não sabia. Não é maravilhoso isso? Uma aula aqui hoje, Maria. Não é? Então, assim, a chia... Poxa vida.
Então, assim, é um pão bastante rico, né? Agora, quando a gente fala também da questão de pães de grãos, é importante prestar muita atenção no rótulo, né? Então, sempre ler com atenção o rótulo, em questão de calorias, em questão de concentração de fibras, né? Então, a concentração de fibras é bastante interessante para o benefício de função intestinal e tudo mais. Olha, eu estou vendo aqui um produto que é redutor de sódio. Então, a gente associa, assim, a pressão arterial. Explica o que é esse redutor de sódio. Esse produto, na verdade, ele é um melhorador de farinha, né? Então, o que nós temos aqui no Brasil, nós importamos farinha de vários locais e a nossa farinha, ela não é constante, né? Então, cada importação ela vem diferente, então é necessário que se use melhorador. E esse é uma inovação do mercado, realmente. Nós somos a primeira empresa a ter esse produto no Brasil. É um melhorador, mas que apuratos, que já proporciona a redução de sódio. Então, comparado a um pão francês tradicional, a receita artesanal versus um com melhorador, a gente tem em torno de 15% de redução, né? Que maravilha! Aqui, para quem é hipertenso, né? Isso, então é interessante porque a gente já está fazendo o quê? Nós estamos de acordo com a Anvisa, né? A Anvisa fez uma proposta para as indústrias que, olha, nos ajudem a cuidar da população. Né? E o pão francês foi um foco para isso, porque o pão francês, a gente tem aí 46% da venda de pães no Brasil corresponde a pão francês, né? Nós consumimos pão francês, é o mais popular. Então, por que não ter um produto direcionado para esse produto? Muito embora esse produto ele possa ser utilizado em pães de casca, né? Ou em pães macios, como esse daqui, por exemplo, que também já está adequado à redução de sódio da Anvisa. Tá? Me diz uma coisa, agora é uma dúvida que eu tenho. Pão engorda ou não engorda? Então, na verdade é assim, né? Agora eu peguei ela, hein, Maria? Agora eu peguei ela. Todo mundo fala isso, né? Não vou comer muito pão porque me estufa, me engorda e tal. Muito pão, você falou a frase correta, muito pão. Assim como se eu comer muita proteína, assim como se eu comer muita gordura. Então, na verdade, assim, o pão não engorda. O que engorda é o excesso da ingestão de qualquer macronutriente, seja o carboidrato, ou a proteína, ou o lipídio. Né? Então, o importante é ter o quê? O equilíbrio. O horário também é interessante. Olha. Então, ou seja, café da manhã, ter pão é excelente. Pode ser o pão branco? Pode ser o pão branco no café da manhã, porque o nosso organismo ficou muitas horas em repouso. Então, precisamos repor essa energia. E como eu falei no início, o carboidrato é a fonte mais rápida, né? Então, vamos buscar essa energia no pão. Para quem faz atividade física mais de 1 hora por dia, necessita do carboidrato para ter um desenvolvimento bacana durante as atividades, até porque principalmente quem faz academia, então. Exato. Até porque a ausência de pão ou de carboidratos de forma geral, macarrão e etc., na dieta de um esportista, ele vai fazer com que haja dificuldade para perder a massa magra, né? Ele vai fazer com que haja dificuldade para ganhar massa magra, que é justamente o quê? O músculo. Né? E sem falar que o pão ajuda até a acalmar, né, Johannes? O carboidrato, ele participa, né, na formação da serotonina, que é aquele hormônio de bem-estar, de tranquilidade. Então, ou seja, ele não é tão vilão como dizem, né? Olha só, esclarecido para você que está aí do outro lado. Que é uma dúvida que todo mundo tinha, né, Maria Carmen? Agora eu quero saber qual é o consumo de pão do Brasil. Então, o Brasil, nós temos aqui, voltando para o que o Johannes falou da Alemanha, né? O consumo de pão na Alemanha é na casa de 92 quilos per capita, né, por ano. Aqui na América Latina, o Chile é o maior consumidor de pães, são 96 quilos por habitante por ano. Mais que na Argentina? Mais que na Argentina. É um absurdo de pão, né? Agora, aqui no Brasil, nós estamos na casa dos 33, 34 quilos por ano, né? Sendo que desse número, desse montante que a gente consome, 56% é de pão branco, né? E a gente tem aí, no caso de pão de grãos,
está crescendo bastante, a gente está na casa já de 14%, Felizmente. né? 14% são de grãos, e um consumo também muito grande, que é na casa de 18%, que são os pães para lanche. Bisnaguinha, hot dog, né? O hambúrguer, né? Então, esses pães, eles compõem aí em torno de 18%. Tanto é que você vai nas gôndolas do supermercado, você vê mais pães de grãos hoje em dia. Sim, porque o mercado de grãos hoje, assim, o mercado saudável como um todo, independente do produto, ele cresce em torno de 15% a 20% ano. O mercado específico de pães para grãos, ele cresce em torno de 30%. Isso porque a população está mais informada e está buscando cada vez mais cuidar da sua saúde e do bem-estar. Muito bom. Muito bom. O que mais que a gente poderia perguntar? Alguma curiosidade dos pães, né? Aliás, não só uma, todas que você puder nos passar. Eu acho que uma interessante, acho que para quem está em casa, principalmente o pessoal que faz dieta, né? A questão de consumir torrada ou não consumir, ou consumir pão francês, né? Eu acho que essa também é uma coisa bacana de falar. Então, assim, a torrada é interessante porque, assim, olha só, 100 gramas de torrada tem mais calorias do que 100 gramas de pão francês. Vocês sabiam disso? Não. Eu sabia porque eu escrevi muito tempo sobre gastronomia. Né? Então, 100 gramas de torrada, ela fornece em torno de 433 calorias, mais ou menos, enquanto 100 gramas de pão francês, 286 quilocalorias. Agora, por que isso acontece? Nada mais é porque a torrada, ela passou por um processo de evaporação da água. Então, o carboidrato que está na torrada, ela está concentrado. Então, nós temos uma quantidade maior de carboidrato por 100 gramas. Ok? Agora, não, mas eu quero fazer dieta. Então, tudo bem. Então, uma torrada fornece 40 calorias. E um pão francês em torno de 128. Então, já que é para fazer dieta, então que substituam 2 torradas por um pão francês. Em termos de calorias, a gente pode trabalhar dessa forma. Agora, se é calorias e benefícios para a saúde, então substitui o pão, a alternativa do pão francês com o pães de grãos. E para as crianças, qual é a porcentagem de pão que a gente pode oferecer por dia? Criança gosta de pão. Criança gosta, Adora. né? Então, assim, 2 bisnaguinhas, por exemplo, para o lanchinho é interessante, né? Então, a gente pode trabalhar. Agora, o importante para a criança é oferecer... tem alguns pães... A gente trabalha com que é mais clarinho, né? Que aí a gente coloca grãos, mas de uma forma mais clarinha para enganar um pouquinho. E o mais importante é o que você vai colocar dentro do pão, quando você perguntou se o pão engorda. Então tem que tomar cuidado com o que vai colocar dentro, né? Exato. Então também não adianta colocar um pão de grãos e colocar lá dentro salame, embutidos, Nossa, coisas aí... muito gordurosas que vai ficar complicado. Então vamos trabalhar com queijos brancos, com hortaliças de forma geral, né? Substituir, colocar uma gordura boa, que é o azeite, a gente vai ter aí uma refeição de excelente qualidade. Com azeite é recomendável? Então, altamente recomendável? Claro, sempre. Azeite, Prazer e saúde acima de tudo. Muito e como bom. se deve armazenar os pães em casa? Então, depende do tipo de pão. Se for um pão artesanal, como esse que o Johannes fez, a gente recomenda que seja no saco de papel. Né? Porque aí no saco de papel ele vai conservar por mais tempo as suas características iniciais. Se for um pão como esse, se a gente tivesse... Esse não é um pão industrializado, ele foi feito artesanal também, mas se fosse um artesanal ou que já tivesse numa embalagem plástica, pode ser mantido na geladeira. O que não se deve é manter o pão... ele deve ser congelado. O que não se deve é manter na geladeira. Porque na geladeira ocorre uma gelatinização do carboidrato e faz com que o pão pegue a sua característica e realmente não fica um aspecto bacana e um sabor tão pouco. Que coisa, hein? Essa eu não sabia também. A gente está aprendendo cada coisa que realmente... Olha, agora... Pode falar. Agora, sim, você falou da questão de curiosidade de pão, né? Então, o Johannes trouxe aqui o pão de 2000 anos, né? Assim, o que a gente poderia trazer além dos pães com massa madre e do pão com 2000 anos, né? Lembrando um pouquinho da última vez que eu estive aqui. Aquele pão! Ela prometeu, ela falou que ia trazer. Olha, trouxe.
Aquele famoso, né? Então, esse daqui, esse é o colaco, né? Esse é o pão cigano. Esse é um pão, na verdade, ele é feito à base de farinha de trigo, de fermento, e tem especiarias, a canela e o cravo, que é muito usado na culinária cigana, né? E esse pão, ele é servido principalmente durante as eslavas. As eslavas são todas e qualquer festa cigana. Né? São denominadas eslavas? Eslavas é em romani, né? A língua dos ciganos. Então, assim, esse pão ele é servido durante as eslavas e ele é tipicamente, como vocês podem perceber, ele é bem rústico e ele é tipicamente feito pelas mulheres. E eu agradeço muito, Johannes, porque em função, para a gente não ferir a tradição, ele convidou 100% do time que nós temos no ITC, no nosso centro técnico, é masculino. Mas ele convidou uma chefe para fazer esse pão já para a gente não ferir o conceito, né? É uma honra isso, hein? A Georgia uma veio... honra, viu? Muito agradecida. Uma chefe que veio, ela sempre está por perto, uma grande amiga minha, e para seguir as tradições nas quais a Célia tanto gosta, ela falou, mas olha, tem que cuidar, porque esse pode ser feito só por mulheres. Eu falei, nossa, e agora? Aí eu liguei então para a Georgia, ela apareceu e fez esses pães aí. Que E legal. deve ser uma delícia, né? Porque tem canela, Então, né? Deve ser. Então, nossa. só que assim, um outro fato é que esse pão, ele só pode, tradicionalmente, ele não pode ser cortado com faca. Com a mão. Ele deve ser Olha. cortado com a mão, né? E aqui eu ofereço para muito vocês, por obrigada, quê? gente. Porque Muito esse obrigada pão, mesmo, de quando ele é coração. oferecido, ele representa, dentro da cultura, Gente, a uma delícia. amizade e a união. Nossa. Uma delícia. Perfumado, né? Perfumado, macio, Vai dar delicioso, sorte pra gente, hein, Maria Carmen? saboroso. E traz boa sorte, gente. Sempre. Maria Sempre, Carmen, né? o nosso tempo já está acabando. Que pena. Que peninha. Contatos. Deixa o contato de Contatos, vocês. por favor. Enquanto que a gente vai Johannes, comendo deixa o pão. seu. Bom, jros, né? JROOS, @puratos.com. mccosta@puratos.com. E mais uma vez, obrigada a vocês pelo convite. Imagina, obrigado a Posso vocês que sempre vieram aqui. desejar. E obrigada por essa delícia de pão. E por essa aula magna que vocês nos deram. Ó, e a gente quer agradecer a Puratos também Exatamente. por ter cedido Nós vocês aí. Tem sido vocês e por ter mandado todo esse todo esse material material aqui bacana, para né? ilustrar o nosso programa. E ó, gente, isso aqui tá uma delícia, viu? Vocês vão ficar com água na boca, né, Maria Carmen? Exatamente. Feliz dia do pão, feliz dia de alimentação para toda a humanidade. É isso aí. Mais alguma coisa? Só para completar, além do Dia Mundial do Pão e da Alimentação, hoje também é o Dia do Engenheiro de Alimentos. Fiquei sabendo através de uma pessoa que está assistindo o programa e passou no WhatsApp para mim, Célia, hoje é o Dia do Engenheiro de Alimentos. Então, parabéns a Parabéns. todos os engenheiros de alimentos do Brasil e do mundo. É isso aí. Coffee Break vai ficando por aqui. Semana que vem, a partir das 16 horas, ao vivo aqui na sua TV Geração Z, mais um programa Coffee Break, ó. E não percam semana que vem. Fiquem ligados, que tem um convidado também muito especial, muito né? especial, gente. Muito especial. muito A gente especial. não vai falar, surpresa. Mas olha, surpresa, vocês vão adorar. Tchau. Tchau. Até semana que vem, Até a gente vai semana que comer. vem.